Olá, meus amigos, ex-alunos, alunos, conhecidos, pessoas que entraram na internet e acharam este pequeno vídeo, né? Sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, e hoje quero colocar uma reflexão no isolamento social sobre o liberalismo. O liberalismo, o que é isso? Rádio, TV, internet, políticos falam nele a todo momento, né? A todo momento as pessoas se intitulam liberais, né? Que raios é isso? Então a palavra liberal vem do latim liber, livre. No sentido original, o termo refere-se a uma filosofia política que tenta limitar o poder político, defendendo, apoiando os direitos individuais, né? E isso parece simples, mas vocês vão ver que não é não, né? As ideias sobre liberalismo surgiram com pensadores iluministas do século XVII, como John Locke e Montesquieu, que tentaram estabelecer os limites do poder político ao afirmarem que existiam direitos naturais e leis fundamentais de governo que nem os reis poderiam ultrapassar sobre o risco de se transformarem em verdadeiros tiranos, né? Isso é extremamente pejorativo. Estes pensamentos combinavam com a ideia de que a liberdade comercial iria ser benéfica a todos. Esta ideia foi posteriormente associada a uma defesa do capitalismo inicial. O liberalismo econômico pregava o fim da intervenção do Estado na produção e na distribuição das riquezas, o fim das medidas protecionistas e dos monopólios, e defendia a livre concorrência entre as empresas. Foi defendida por pensadores como Adam Smith, Malthus, David Ricardo, né? Um jornalista que eu particularmente tenho simpatia, chama Reinaldo Azevedo, tem um programa todo dia, né? Na rádio. Em uma entrevista, disse há muito tempo, disse em outras palavras que o liberalismo é uma doutrina capitalista típica da direita, não deve se alinhar com o fascismo e com os governos totalitários. Opa! Né? Isso é interessante, né? Antagônica ao fascismo ou antagônica a poder, né? Governo totalitário. Pensa nisso. Liberalismo é uma filosofia política e moral baseada na liberdade, consentimento dos governados e igualdade diante da lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, apoiam ideias como o governo limitado, direitos individuais, incluindo direitos civis e direitos humanos, capitalismo, livre mercado, democracia, secularismo, igualdade de gênero, igualdade racial, internacionalismo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Os elementos fundamentais da sociedade contemporânea têm raízes liberais. As primeiras ondas de liberalismo popularizaram o individualismo econômico enquanto expandiam o governo constitucional e a autoridade parlamentar. Os liberais procuraram e estabeleceram uma ordem constitucional que valoriza liberdades individuais importantes, como a liberdade de expressão e a liberdade de associação, um judiciário independente e julgamento público por júri, assim como a dos privilégios aristocráticos. Os liberais defendem a igualdade de gênero e racial em suas campanhas para promover os direitos civis e um movimento global pelos direitos civis no século XX, né? Então, global. E no século XX alcançou vários objetivos em relação a ambas as metas. A gente precisa pensar nisso. Alcançou vários, não na sua totalidade, né? Mas, em outras palavras, o liberalismo é uma doutrina, então, política e econômica que surge, em sua essência, da vontade de limitação do Estado para a consequente ascensão da liberdade individual, dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre comércio. Para o liberalismo, portanto, o Estado mínimo é necessário para que se possa garantir as pautas defendidas. O mercado é considerado o grande provedor e regulador da sociedade na percepção dos liberais. O liberalismo, como corrente de pensamento, adjetiva a pessoa que possui ideias flexíveis e abertas,
tendente a ser mais tolerante com a diversidade e com o novo. O liberalismo, como corrente política econômica, está atrelado a uma linha de pensamento conservadora e à direita na política, né? Assim, podemos observar que não existe uma só definição de liberalismo, né? É, na realidade, uma confusão que seja aceita por todos. As grandes doutrinas políticas são vistas como com muitas particularidades, tanto por quem as adota, quanto por quem as critica. No Brasil, as ideias liberais chegaram então no início do século XIX, tendo maior influência a partir da independência de 1822. Segundo historiadores da área, tá? Não sou eu que estou falando, que eu sou um biólogo, né? Então, segundo historiadores da área, os liberais brasileiros foram incapazes de realizar os ideais do liberalismo, pois esses transcendiam a política. Nenhuma das reformas que os liberais realizaram eliminou o conflito entre a retórica liberal e o sistema de patronagem. As reformas defendiam apenas os seus interesses comerciais e a manutenção da exploração do trabalho. Deste modo, temos que distinguir dois tipos de liberalismo no Brasil: aquele ligado aos proprietários rurais e aquele dos profissionais urbanos. Estes últimos só apareceram a partir de 1860, com o maior desenvolvimento urbano e o aumento das pessoas letradas e cultas. Veja que o pessoal que é liberal geralmente tem um nível intelectual extremamente acima da média brasileira. Então a gente tem que pensar que no Brasil quase 75% da população, tá, é analfabeto funcional ou analfabeto, né? Então são conceitos de difícil acesso. Neste meio urbano, o liberalismo clássico dos direitos individuais teve melhores condições de se desenvolver. Disseminado através da internet e consolidado por movimentos civis, o liberalismo popularizou-se entre os que desejam mais prosperidade e liberdade ao cidadão comum, mas não têm os seus direitos atendidos por partidos clássicos e discursos clássicos do PT e do PSDB, que durante muito tempo foram e ainda de certa forma são polos do poder atual, né? Então são polos. Este consenso social-democrata existe na política nacional desde o início da nova república. E o fracasso da agenda em atender a população é um dos motivos pelos quais uma parcela crescente dela vê o pensamento liberal numa alternativa legítima para a construção de um Brasil que atinja o seu potencial. Quer dizer, se a gente for pensar, a ideia do liberalismo, né? Então é muito interessante, né? Em tese ela é muito interessante, né? Mas ela barra muitas vezes, acredito eu, nas questões de autonomia, né? Para decidir autonomia de pensamento, autonomia cultural, né? Formacional. Os liberais brasileiros pedem menos governo e mais sociedade, acreditando que as pessoas comuns são as mais interessadas e razoáveis para dar resposta aos impasses cotidianos, com propostas mais adequadas que os modelos feitos em gabinete por burocratas e seus grossos manuais de regulamentação, né? Então, meus amigos, resta-nos a reflexão. Essa é a ideia de hoje, é refletir. Esses textos são para refletir, né? E aí, eu acredito, ou nós acreditamos no liberalismo? Ponto de interrogação. Qual a nossa tendência sobre esse tema? Eu sou um liberal? Nós somos liberais? Você é liberal? É possível uma população com 75% de quase analfabetos ter autonomia em tema tão complexo? Vamos pôr o cérebro para funcionar, né? Bater um pouco para funcionar e não nos deixarmos conduzir como gado pelo berrante. Somos seres humanos, né? A imagem e semelhança de Deus, não podemos deixar ninguém nos conduzir, né? É um absurdo, né? Se você fala em matar, em prender, em tirar isso, contra pobre, contra negro, contra índio, contra o raio que eu parta, como é que você pode depois falar: ah, meu Deus, eu acredito em Deus, e sair com a Bíblia, né, embaixo do braço?
né, procurando a Bíblia embaixo do braço e falar: eu sou cristão, eu sou católico ou eu sou evangélico. É uma baita, né, uma coisa talvez incoerente. Então, pessoal, pensando, um grande abraço e até a próxima reflexão. Beijos.